Muitas histórias inspiradoras são contadas também durante a 62ª Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um evento mundial que tem reunido muitas pessoas e que está chegando ao final. Hoje a gente vai saber um pouquinho sobre missão transcultural, falar um pouquinho sobre inspiração de missões que vão além dos países em que a gente vive e que vão evidentemente consolidando uma visão mundial da Igreja Adventista de missão global. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre pessoas que foram nomeadas para outras funções dentro do território da divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que, como você sabe, há poucos dias elegeu seus novos oficiais. Com isso, houve a necessidade de nomear pessoas em outras funções nas chamadas uniões e algumas instituições pertencentes à divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uniões são regiões administrativas que costumam abranger o trabalho da igreja em alguns países, em algumas regiões dentro de um país. Vamos então a alguns nomeados. Pastor Davi França passa a ser o secretário executivo da União Boliviana, ou seja, secretário executivo da Igreja Adventista na Bolívia. Ele que estava como secretário executivo da União Leste Brasileira, que é a sede adventista para os estados brasileiros da Bahia e de Sergipe. Pastor Edinson Vasquez Dias passa a ser, então, o presidente da União Peruana do Sul, que é a sede adventista que fica na região sul do país, ou para a parte sul do país. Ele que era administrador de uma associação no Peru. Pastor Evaldino Ramos, então, que era até agora o secretário associado da divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, passou a ser o secretário, melhor dizendo, o secretário executivo da União Leste Brasileira, que é a sede adventista para Bahia e Sergipe. Pastor Marcos Blanco passa a ser o presidente da ACES, que é a Associação Casa Editora Sul-Americana, ou Associação Casa Editora Sul-Americana, uma editora adventista que fica localizada na Argentina e é responsável pela produção de materiais para os países hispanos. Ele substituiu o pastor Gabriel Cessano, que se tornou um dos vice-presidentes da divisão sul-americana da Igreja Adventista, ele que era gerente editorial dessa editora até agora. Pastor Paulo Lopes. Paulo Lopes passa a ser o presidente da União Uruguaia, ou da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Uruguai. Ele que presidia uma associação em Santa Catarina, uma das duas associações de Santa Catarina, estado do sul do Brasil. Essas são as nomeações recentes que nós tivemos, provavelmente são as últimas nomeações durante a Assembleia Mundial. Eu quero agora conversar com um entrevistado especial, e ele está chegando aqui, pastor Gustavo Portes. Pastor Gustavo Portes, pode chegar por aqui, é missionário em Hong Kong, uma região bastante conhecida no mundo, né? Que por muito tempo foi um território inglês, mas que já também há algum tempo voltou a ser um território pertencente à China. Pastor Gustavo, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho sobre a missão, a sua experiência missionária, porque você é brasileiro, mas já está há muito tempo com a sua família atuando como missionário bem distante do Brasil, regiões asiáticas. Como é que foi essa experiência missionária? O que levou vocês, como família, a estarem nessa missão que pode ser considerada bastante desafiadora, né? Sim. Minha família e eu, minha esposa e eu, sempre tivemos no coração o desejo de servir ao Senhor. Quando eu era ainda criança, mais ou menos uns 9 anos, eu lembro um dia pensando o que eu ia fazer na vida quando crescer. E eu senti Deus falando no meu coração: quero que você seja um missionário, um pastor, um servo. Leve a palavra de Deus para outras pessoas. Esse plano que Deus colocou no coração nunca morreu. Até o momento em que, depois que estávamos aí já casados, minha esposa e eu, a divisão sul-americana nos enviou, junto com outras 24 famílias, no projeto Missionários para o Mundo, para uma região de acesso restrito, na Ásia, onde servimos então já há 11 anos. Interessante. E essa experiência missionária, com certeza, foi desafiadora, mas também
ajudou a vocês desenvolverem potencialidades que talvez vocês não teriam desenvolvido se continuassem na mesma terra. Então, sempre tem esses dois lados. É desafiador, mas também gera novas oportunidades, né? Sem dúvida. A região, os vários países do mundo têm desafios que nós não temos no Brasil. Então, os desafios que nós encontramos lá nesses 11 anos não são os desafios que nós encontraríamos no Brasil e que encontramos no passado no Brasil. As bênçãos também são diferentes, porque nós vemos a mão de Deus atuando, vemos os milagres de Deus, as conversões acontecendo e às vezes situações inusitadas em que Deus trabalha de forma que talvez nós não veríamos no Brasil. Então Deus tem trabalhado naquela região do mundo, nós vemos muitas pessoas abertas ao Evangelho, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Na região que nós servimos na Ásia, servimos em um país de acesso restrito por 5 anos. Naquela região nós tínhamos pessoas que eram muito abertas ao Evangelho, que nunca ouviram falar de Jesus. Algumas delas, o pai, a mãe, os avós nunca ouviram falar de Jesus. Estavam num contexto bastante desafiador, mas eram abertos a Cristo. E ali nós trabalhamos para alcançar essas pessoas. Mais tarde servimos na Tailândia por 5 anos, um país diferente, em que havia liberdade religiosa, mas uma identidade cultural muito forte ligada ao budismo. Sim. Naquele país as pessoas, há liberdade religiosa, mas as pessoas não sentem a necessidade de Deus por conta do budismo. Por outro lado, naquela cultura budista, não existe o conceito de perdão e graça. E essa é uma das principais razões de conversão. As pessoas buscam por si mesmo, praticando os rituais, que interessante isso, hein? Encontrar salvação, encontrar paz e não encontram. E quando elas aprendem sobre um Deus que perdoa e traz paz, aí as coisas mudam. E agora, recentemente, estamos servindo em Hong Kong, também uma área bastante secular, que mistura as duas coisas, secularismo e budismo. É isso que eu ia perguntar agora. Em Hong Kong o desafio é um pouco diferente. Hong Kong é uma região já com bastante influência ocidental e, portanto, com bastante influência secular no que diz respeito à sociedade, né? Então, a religiosidade também acaba enfrentando algumas barreiras, a religiosidade bíblica acaba encontrando algumas barreiras para as pessoas lá também nessa região. Fala um pouquinho desses desafios, como vocês têm trabalhado lá, dentro daquilo que é possível falar, né? Sim, Hong Kong é uma região bastante interessante porque é ali onde o Ocidente e o Oriente se encontram. Hong Kong tem uma mistura tanto da cultura ocidental, cultura oriental, e uma questão muito forte secular. A base cultural da visão de mundo das pessoas em Hong Kong é o budismo e o confucionismo. Mas o secularismo é muito forte, então as pessoas naquela região elas trabalham muito, ganham muito dinheiro, é uma região que foi muito afluente, o metro quadrado mais caro do mundo já foi em Hong Kong. Olha só. E tudo isso fez com que as pessoas não sentissem o desejo de Deus. Eu até costumo falar que muitas vezes quando nós olhamos as cidades grandes como aquelas, e essa é uma ênfase da Igreja Adventista, focar o ministério nas cidades, nós vemos que vários elementos das cidades, elas de certa forma substituem a dependência de Deus. Nós vemos a questão da saúde, excelente sistema de saúde, alimentação, água, moradia, recursos, vários aspectos eles tendem a substituir a presença de Deus e isso representa um desafio. Porém, Deus ainda tem meios de se comunicar a essas pessoas e através do amor, da bondade, especialmente de desenvolver boas amizades e um relacionamento em que as pessoas possam confiar em nós, essa é uma das formas principais de alcançar as pessoas naquela região. Uma mensagem final para quem de repente gostaria de ser um missionário transcultural e de repente pensa, olha, será que eu posso? Será que eu não posso? Será que Deus pode estar me chamando? Uma mensagem curta e breve, mas motivadora para essas pessoas. Eu acho que Deus tem um chamado para cada um de nós. Eu creio com plena certeza que Deus tem um chamado para cada um de nós. O missionário é aquele que leva a Cristo Jesus aonde está. Um verso na Bíblia, no livro de Josué, quando Josué foi chamado para liderar o povo de Deus, Deus falou, aonde estiver a planta dos seus pés, ali te darei por herança, ali é a terra que você vai ter. Da mesma forma, todos nós, jovens, idosos, adultos, crianças, todos temos uma missão onde está a planta dos nossos pés. Mas de forma especial, Deus precisa de pessoas nessas regiões do mundo. Minha mensagem é, ora a Deus e se prepara. Dentro do possível, aprenda uma língua, com uma profissão, algo que você possa utilizar. E confie na direção da igreja. Deus, Ele envia o seu povo através da igreja. Confia na forma como Deus guiar e Deus, sem dúvida, vai cumprir o seu propósito missionário na tua vida também.
Obrigado, pastor Gustavo Portes, missionário em Hong Kong, também responsável por outras áreas específicas ali. Tem um trabalho muito bonito com a sua família, que Deus continue te abençoando ricamente nessa missão, que é desafiadora, mas graças a pessoas como vocês que se dispõem a ir, é que esse trabalho continua sendo feito e se desenvolvendo também. Parabéns, que Deus abençoe muito. Deus seja louvado. Eu queria, antes de terminar, lembrar você de duas coisas. A primeira delas é que nós mencionamos aí pastor Paulo Lopes, presidente da Igreja Adventista do Uruguai. Ele tem o mesmo nome do presidente da ADRA Internacional, que também é Paulo Lopes. Mas são pessoas diferentes. Um é presidente da Igreja Adventista no Uruguai e o outro é presidente da ADRA Internacional, Agência Humanitária. Então, só para deixar claro. E o segundo recado é: continuem acessando todos os conteúdos em gc.adventistas.org, nosso site oficial de transmissão de conteúdos, de contextualização, material em áudio, em vídeo, em texto, infográficos, tudo que você precisa para entender essa 62ª Assembleia da Associação Geral. Um grande abraço, ficamos por aqui e que Deus abençoe a todos.